falar. E a minha convidada ama falar desse assunto também, então eu acho que vai faltar tempo aqui para nós conversarmos hoje. E trazermos, claro, né, dicas também para vocês com relação a esse assunto, que é de extrema importância e que faz toda a diferença na vida da pessoa quando adulta. Então, primeiro, deixa eu dar as boas-vindas à psicóloga Regina Rabelo. Karina, boa noite. Boa noite a todos que estão em casa. Eu quero agradecer o convite. Eu já estive aqui, né, na maneira, né, no formato online, né, mas é sempre muito bom também estar perto dessas pessoas, né, porque a gente precisa de pessoas, né, então é tão bom quando a gente consegue estar pertinho, assim, né. Nada melhor que no estúdio, né? Eu gosto bastante. É verdade. E, Regina, queria que tu se apresentasse também para nossa audiência, te conhecer, saber hoje como que tu trabalha, o que tu fazes, enfim. Bom, Karina, como bem falaste, né, meu nome é Regina Rabelo, sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, trabalho com atendimento clínico infanto-juvenil e também adulto, né? Venho fazendo aí uma série de especializações, de atualizações voltadas à questão de regulação emocional, né, e todas essas questões que envolvem, né, a parentalidade mais consciente e o desenvolvimento do ser humano como um todo. E nada melhor que falar desse assunto para quem estuda muito sobre esse assunto. Eu, particularmente, já atendi por alguns anos crianças e adolescentes. Hoje, atualmente, na clínica, não é o público que eu atendo. Sempre faço encaminhamentos. E, claro, para quem também já entende do assunto, é especialista, né, e atua na prática com essa área. Então, nós falar de educação, a parte de dar amor, dar limites, ensinar, orientar para a vida, para a escola, para o dia a dia. Isso interfere em muitos aspectos, isso tem a ver com a minha personalidade enquanto mãe, tem a ver, né, o pai enquanto ele num ser, tem essa criança que já é um outro ser dentro de uma família, e muitas vezes esses três elementos acabam não indo no mesmo objetivo. E eu queria até já iniciar, né, o assunto perguntando para a Regina, quais são as dificuldades que hoje tu percebe que mais aparecem no consultório, assim, dos pais? O que os pais mais têm dificuldade hoje? A gente poderia pontuar algumas coisas assim que são bem latentes. A questão dos divórcios, aonde muitas vezes, né, os pais não sabem como lidar com a criança que está no meio dessa situação, né, que já é uma situação delicada, complexa. Tem as questões também das habilidades sociais, essas mesmo são ponto-chave, principalmente em alguns momentos, porque como as crianças elas estão muito individualistas no sentido de que em casa às vezes eu sou sozinho, é só eu de criança, também as escolas, né, estão naquele modelo online ou híbrido, então acaba também não tendo mais tanto contato como se tinha com outras crianças. E esses fatores, muitas vezes, a internet, claro, e aí com a pandemia veio e intensificou isso, porque aí os pais precisavam trabalhar, enfim, as crianças, muitas delas, crianças e adolescentes, ficaram em casa, né, aos cuidados dos avós, das babás, enfim, mas, claro, eles não têm um olhar, às vezes, tão, né, apurado quanto o próprio pai, quanto a mãe, e aí as crianças e os adolescentes ficaram muito tempo frente à internet, e aí com isso, né, eles acabaram desenvolvendo algumas habilidades talvez intelectuais, porque jogaram mais a determinado joguinho que estimulou determinada área da região do cérebro, enfim, mas nós temos uma defasagem muito grande em relação às habilidades sociais. Então, às vezes as crianças não sabem mais brincar, não sabem mais perder, não sabem mais agradecer, não sabem mais conversar, não sabem mais lidar com uma frustração, receber uma crítica. Então, essas habilidades sociais também estão bem comprometidas. Tem as questões dos transtornos de ansiedade, então transtornos de separação, transtornos, né, de ansiedade generalizada, fobias específicas, né? No público infantil e adolescente aparece bastante essas questões mesmo, né? E também, claro, não menos a própria questão ou sintomas ou já, né, o transtorno de depressão, né, infanto-juvenil, que isso é uma realidade.
embora muitas vezes as pessoas achem que isso é muito mais voltado à questão do adulto, mas não, né? Isso aparece, às vezes não tem um transtorno instalado, mas tem sim sintomas que é preciso ficar atento. Inclusive suicídios, né? Exatamente, né? Até para pontuar, na verdade, abrir um pouquinho 2 pontos que a Regina trouxe. Essa questão do divórcio. Eu acho que até um leque que dá para a gente abrir mais, mas já ficando uma dica, né? Estamos nos separando. É importante levar o meu filho para terapia? É interessante porque, embora... Sem sombra de dúvida, eu Sem acho. sombra de dúvidas. Por quê? Porque existe fases, né, que a criança vai estar passando e que precisa ser olhada para isso com muita atenção, porque quando não, né, e aí passa-se muitas vezes a instalar algum tipo de trauma e faz com que isso acabe, né, tendo, né, efeitos na adolescência ou na vida adulta. Porque, querendo ou não, é um processo de luto, né? Assim como também, né, mais um ponto é o processo de luto. Então, muitas crianças, adolescentes perderam com a pandemia muitos familiares ou pessoas conhecidas. Então, o processo de luto é mais uma questão que entra também para o consultório. E a questão da separação, eu gosto de deixar muito claro para os pais uma coisa, Karina. Que não deixa de existir um luto no processo Exato. de separação. Então, aquela pessoa que estava o tempo todo ali fazendo parte daquela rotina, ela já não está mais todo dia. Então, essa rotina vai mudar. E tem uma questão que é bem interessante, assim. Eu sempre gosto de dizer para os pais uma coisa, né? Vocês são um casal, mas vocês são 2 pessoas estranhas. Então, claro, vocês podem vir a ter alguma questão que venha fazer com que o casal se separe? Sim. Né? Isso é fato, a gente sabe que isso existe. Não se casa para isso, mas isso pode acontecer. E isso nem é discutido também na terapia do filho. Isso nem é discutido. Porém, tem uma questão, que o que traumatiza não é a separação em si, mas é como os pais, os adultos vão lidar com essa situação e como essa criança vai estar exposta a toda essa situação. E aí a gente pode, né, avançar um pouquinho mais de que quando às vezes os pais não têm conhecimento, não têm consciência das suas próprias emoções, das suas questões, né, acaba envolvendo a criança numa situação até mesmo, né, chegando ao ponto de uma questão da alienação parental, que isso é tema para mais, né, Até estava pensando aqui, Regina, eu não fiz nem protocolo de conversa, hoje é aqui, está tudo no improviso. Eu acho que a gente poderia conversar um dia só sobre a parte de separação, de divórcio, a partir de que idade, porque às vezes acha que, mas já é maiorzinho, ou é pequenininho demais, não entende. Eu acho que isso, de fato, vai dar um leque bem grande para a gente estar conversando a respeito disso. A criança tem que entender que não é um abandono que ela está sofrendo, né? Porque uma das partes, né, da família não vai estar mais no dia a dia. E como conduzir isso de uma maneira que fique saudável, né, para a criança. Então, algo muito importante que a Regina trouxe foi isso. Não é a separação que traumatiza, mas é a maneira como os pais conduzem essa separação. Um outro ponto, né, que ela trouxe, que aparece muito em consultório, é as habilidades sociais. O que é as habilidades sociais? O próprio nome já traz, né? São habilidades que a gente aprende a desenvolver no meio social. Então, são socioemocionais. E isso, ele inicia na parte escolar, quando a gente entra para a escola, né? A partir dos 6, 7 anos, que é quando a criança começa a interagir com outras crianças e a partir dali ela começa a aprender a perder, ela aprende a dizer não, ela aprende a se defender, a defender o amiguinho, as brigas quando acontecem, tudo isso faz parte do desenvolvimento das crianças. E é algo que aparece muito no consultório, né? As crianças não sabendo como lidar nessas situações. Exato, e aí os pais, né? Mas eu estou deixando de sair, né? A gente está deixando de ir na casa do parente X, ou ir em tal lugar, ou ir no restaurante, porque chegar lá é uma situação muito tensa, né? Se acontece de estar brincando com o priminho e o priminho a criança perde ali pro priminho, meu filho já, como eles dizem, já se emburra, já bate, já não quer mais, já fica ali isolado, ou às vezes quer bater no coleguinha, no priminho. No restaurante, né, é uma situação que ele só quer fazer como ele quer, eu não consigo explicar que não dá para fazer aquilo ali naquele momento, que não é para comer aquilo, é para comer outra coisa, enfim.
As nossas habilidades sociais, elas são fundamentais para que a gente possa conviver harmoniosamente em sociedade. É fácil viver em sociedade, Karina? Não, é um baita desafio. E é por isso que nós precisamos ter essas habilidades para que aí sim a gente consiga viver de uma forma um pouco mais tranquila diante de todas as situações desafiadoras do dia a dia. A gente vai aprender isso quando a gente tem 18? Até pode. Só que enquanto isso a gente vai ficar passando trabalho. Então, se eu posso já ensinar os meus filhos desde muito cedo a lidar com as situações do cotidiano, por que não fazer isso desde muito cedo? Aí a Regina já trouxe um ponto importante agora. Eu tenho que ensinar, Karina, eu que tenho que ensinar meus filhos? Sim. As crianças não sabem, a gente que orienta. Lembro muito da minha filha, vamos trazer alguns exemplos que eu acho que facilita mais. Quando ia no parquinho com ela, e ela ficava do meu lado, e eu dizia, filha, vai brincar. Ah, mãe, mas eu tenho vergonha. Então eu dizia assim, vamos lá que a mãe te ensina como faz. E aí eu chegava perto eu e ela chegava perto de uma criancinha, daí eu dizia assim, qual é o teu nome? A criança dizia o nome, daí eu dizia, agora tu diz o teu nome, filha, depois tu convida ela para brincar. E depois a coisa flui, porque são crianças, né? Mas aquele início é mais difícil. Já presenciei no parquinho, inclusive, crianças que ficam agarradas à saia da mãe e a mãe fica simplesmente empurrando eles para ir parque, como se simplesmente eles soubessem fazer isso. Exato, né? Como se nascesse sabendo tudo o que tem que ser feito, né? E ainda quando não, infelizmente os pais, né, comparam, né? Olha aqui, olha lá, mas o teu irmão tá brincando. Ó, mas o amiguinho lá, olha lá, ó, ele tá conversando com todo mundo, ele tá interagindo. Faz igual teu primo, faz fala igual com todo fulano, mundo. faz igual ciclano. Então, não é assim, gente. Não é dizendo assim, ó, faz igual fulano. Mas é fazendo aquilo que a Karina falou. Seja tu o modelo. Faz o que a gente chama no consultório isso de modelagem. Que dentro da vida do cotidiano é eu ir lá e mostrar para a criança como é que faz. Por quê? Porque ela não tem obrigação de saber. O cérebro de uma criança não é igual ao cérebro de um adulto. Portanto, ela não vai ter as mesmas capacidades que um adulto tem já elaboradas. Por quê? Porque não está pronto. Então, ele está se desenvolvendo. E como que ele se desenvolve? Sozinho, né? Do dia para a noite, dorme sem e acorda com? Não. Temos que ensinar. E uma das coisas que eu percebo é que está faltando um pouco de exatamente isso, de consciência, de que a criança, ela precisa ser ensinada. Às vezes eu escuto no consultório, Karina, não, mas meu filho é muito inteligente. Eu não duvido disso. Porém, que tipo de inteligência é essa? É inteligência para raciocínio lógico? É inteligência para isso, para aquilo? Mas nós estamos falando aqui de inteligência emocional, que essa não se ensina, né, como a matemática e o português dentro da sala de aula. Então, se nós, pais, mães ou quem faz essa função não ensinar, nós não vamos conseguir ter essa habilidade desenvolvida e eu não tenho o direito de dizer, olha, tu tinha que fazer assim e tu não faz. Porque aí, até lembrei agora, quando a criança aí já tem uma idade, já se espera que ela saiba, né? Então, assim, nunca ensinei o meu filho a fazer o copo dele de Nescau com leite. Aí eu sempre fui lá e fiz. Quando ele tem 10, 11 anos, eu simplesmente vou lá e cobro dele. Mas filho, tu já tem idade para saber fazer. Mas quando que ele aprendeu? Quando que eu ensinei? Quando que eu disse que fazia? Igual quando diz assim, filho, tu tem que arrumar o teu quarto, organiza isso tudo. A criança vai lá, junta todos os brinquedos do chão e joga para cima da cama. E aí tá pronto. Para ela aquilo é organização. Quando que o pai ou a mãe ensinou qual era a maneira certa de organizar? Tudo isso envolve habilidades. Exato. E a habilidade de comunicar também, né, Karina? Porque eu preciso saber como comunicar aquilo que eu espero dela. Então, claro que eu preciso sempre prestar atenção no jeito que eu falo. Então, olho no olho, um tom de voz firme, que não é ser grosseiro, que não é ser ofensivo, mas é firme no sentido de eu estando seguro do que eu estou falando, para que eu possa também transmitir segurança para aquela criança, já que sou eu o responsável por ela. Porque, gente, a criança ela vai estar sempre esperando que algum adulto a ensine. Sempre vai ser assim. Nós somos um dos únicos seres vivos que, se não tiver uma outra pessoa, né, que pode ser o pai, a mãe, os avós, quem faz essa função para nos ensinar, para nos acolher, para nos alimentar, enfim, a gente nasce e morre ali mesmo.
né? A gente não tem essa capacidade de ir se rastejando e se desenvolvendo, levantando, e dali 2, 3 dias a gente vai se virando. Não, nós não somos assim. Nós somos seres vivos que são dependentes do olhar e da atenção do outro. Claro que justa é a medida. Temos que tomar o cuidado para que a gente não desprenda atenção demais a ponto de fazer com que essa criança se torne dependente da gente e tenha aquela necessidade emocional que a gente fala de autonomia e independência prejudicados. Por quê? Porque senão eu não vou dar espaço para ela se desenvolver, e quando ela for adolescente ou adulta, eu não entendo por que ela não consegue sair, né, debaixo da minha asa, como se dizia aí os antigos, né? Por que ela é tão insegura? Por que ela não tem uma autoimagem positiva? Por que não tem uma autoestima? Porque eu também vai não gerar desenvolvi muito problema na escola, né? Com a vida. Exato, com a vida vai como cobrar. um todo, né? Então, ou seja, com os amiguinhos, que ela não se atreve a brincar, a ir lá e fazer uma amizade, ou interagir, né? Ou seja, até mesmo para levantar a mão dentro da sala de aula e dizer para a professora assim, ó, não entendi, preciso que tu me explique de novo. Quando a gente não incentiva, não desenvolve essa necessidade emocional que é fundamental, que é a independência e a autonomia, a gente acaba fazendo com que eles se tornem dependentes da gente, que também tem um outro extremo, é também não achar que pela minha criança ser inteligente, porque eu vejo a minha criança como inteligente, eu posso largar tudo na mão dela, né? E deixar que ela mesma se regule, ela mesma se administre, que aí isso também é prejudicial, porque aí eu faço com que essa criança acabe muitas vezes não tendo não desenvolvendo uma outra necessidade emocional importante, que é os limites realistas. E o que isso pode prejudicar enquanto adulto? Isso pode trazer uma fobia social, isso pode trazer uma dificuldade em relacionamentos, um retraimento, dificuldade para inserção no mercado de trabalho, etc. Eu já atendi um caso, já faz anos, de um paciente com 21 anos, que ele não saía de casa para fazer nada praticamente. Ele não trabalhava, ele não estudava. Ele tinha algum problema, Karina? Não tinha. Ele tinha dificuldade em socializar, ele não sabia como chegar num lugar e solicitar alguma coisa, como fazer qualquer coisa que já é esperado da idade dele. Só para ter uma noção, né? Teve uma situação que eu pedi para ele que ele pegasse o ônibus e fosse até o terminal. Karina, ele não sabia pegar o ônibus? Não. Porque a mãe dele sempre entrou, sempre fez isso por ele e ele não sabia como fazer. E aí, na outra consulta, ele chegou e disse para mim que ele não fez, e que ele não fez porque a mãe dele não deixou. E eu disse, por que a tua mãe não deixou? Ela não deixou, Karina, porque ela disse que eu podia ser xingado dentro do ônibus. E aí eu comentei assim, a tua mãe tem razão. De fato, tu pode ser xingado dentro do ônibus, eu posso ser xingada dentro do ônibus, e inclusive a tua mãe pode ser xingada. A tua mãe te ensinou o que tu deveria fazer se tu fosse xingado dentro do ônibus? Não. E é aí que os pais falham. Porque vocês não ensinam, nós como um todo, né, me incluindo como pai, a Regina Exato. também é mãe, que a gente precisa orientar e ensinar eles a se defender, ao que fazer, como perguntar. Filho, tu vai lá no mercadinho, tu vai pedir tal coisa, tu vai conferir o troco, tu vai verificar isso, tu vai lá pegar o ônibus, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, faz a modelagem primeiro, depois deixa ele ir sozinho, e assim vai. E ele já tinha 21 anos. Então, olha a dificuldade hoje para inserção no mercado de trabalho, que ele não trabalhava, não estudava. Por quê? Porque ele tinha muitas crenças limitantes, muitas dificuldades, déficit, nessa área que já era para ele ter desenvolvido desde 6 anos. E o que é mais chocante é que muitas vezes as pessoas que estão em volta, aquelas que não convivem, né, não sabem desse vínculo assim um pouco mais disfuncional entre a mãe e o filho, chegam a pensar que às vezes aquele sujeito tem algum problema neurológico. Né? Então, vai ver que ele tem algum retardo, vai ver que tem alguma dificuldade, esquizofrenia, autismo, enfim, alguma psicopatologia, né? Alguma síndrome. Não, gente. Claro, tem os casos que tem comportamentos assim? Tem, mas não necessariamente é isso. Às vezes é a falta de estímulo, né? Então, é necessário sim a gente, né,
dar espaço para que eles possam se desenvolver. Porém, uma coisa bem importante, dar espaço para eles se desenvolverem, mas de uma maneira que eu compreenda qual é a fase do desenvolvimento que essa criança está. Porque senão daqui a pouco eu vou estar exigindo dela aquilo que ela não tem condições de fazer ainda, porque eu acho que já está na hora. Ou né? o inverso. Exato. Eu faço por ela o que ela já tem condições de fazer. Exato. E aí eu não estou estimulando, né, esta necessidade emocional que seria, né, da autonomia e independência. E isso já começa dentro de casa, conforme as idades, como a Regina trouxe, né? Cada idade vai se esperar algo, vai se esperar uma habilidade disso. Hoje até facilita muito porque com a internet, com o Google, com o YouTube, hoje dá para buscar bastante informações, recursos, dá para ir na psicóloga, também existe o treinamento de pais, né, Regina, onde se traz muitas informações acerca da maneira mais saudável. Exato. Uma das coisas que tu abordou que eu acho bem importante falar é que, né, sempre tenham assim um cuidado, né, para quando vocês forem buscar as informações, né, uma orientação nas redes sociais, na internet como um todo, verifiquem que profissional, né, quem é essa pessoa que está falando. Porque hoje a gente tem, assim, um mundo de informação, mas tem muita gente que só vai reproduzindo o que ouviu falar. Né? Ou pegou uma parte e a partir daquilo ali, né, eu costumo dizer que são os pseudos médicos, pseudos psicólogos, pseudo psiquiatra, né? Então, assim, gente, vamos tomar cuidado, vamos buscar a referência, né? Quem é aquela pessoa que está falando aquilo ali? Ela tem conhecimento, ela tem uma formação, ela é habilitada para aquilo? Ah, sim. Então tá ok, porque ela passou 5, 6, 7, 8, 10 anos estudando, porque a gente nunca para, né, Karina? Desenvolvimento infantil, né? Então, assim, quem é essa pessoa que está falando? Né? Ela tem autoridade no sentido mesmo de conhecimento de causa, né? De propriedade para falar? Tem. Ah, então tá. Se não, gente, cuidado, né? Não dá para ficar só reproduzindo aí o modelo que os outros vão passando. E essa questão do treinamento de pais é muito importante. Por quê? Porque a gente precisa identificar qual é o nível de desenvolvimento dessa criança, em que fase que ela está, o que ela já tem capacidade de fazer. Além disso, né, também, né, é importante a gente buscar se olhar um pouquinho mais, né, ver também quais são as minhas dificuldades, porque às vezes a criança está ali prontinha, né, com tudo na hora, o cérebro ali esperando para ser desenvolvido, mas eu, enquanto pai, enquanto mãe ou responsável, não tenho condição de fazer isso. Por quê? Porque talvez eu não tenha essas habilidades desenvolvidas. Então, o treinamento de pais é uma ferramenta, né, que a gente utiliza para orientar, esclarecer, né, treinar esses pais para que nos momentos, né, naqueles momentos não só críticos, que às vezes é uma situação crítica, não sei o que fazer na hora da birra, na hora disso, na hora daquilo, mas no desenvolvimento como um todo, tanto no desenvolvimento, né, biopsicossócio, né, dessa criança. Então, é bem importante os pais também reconhecerem, até aqui eu consigo, até aqui eu sei, até aqui eu domino, mas daqui para frente estou com dificuldade. Então, vamos buscar aí uma orientação por alguém que realmente, né, tenha aí informações que sejam verídicas. Até inclusive com relação à abordagem, né, dos pais, a Regina até já tinha nos bastidores, nós estávamos conversando sobre o autoconhecimento que muitas vezes nós, como adultos, acabamos não buscando e que isso faz diferença, sim, quando a gente, né, vai educar os filhos. Mas esse assunto de autoconhecimento dos pais vai ficar para depois do intervalo. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Participe dos nossos programas pelo Twitter. Faça seu comentário usando a hashtag Rádio Cidade em Dia. De que tempo você é? Crie novas possibilidades e desenvolva suas competências, construindo valor para as pessoas e para a nossa sociedade. Experimente como vai ser a educação do futuro com a Unesc Virtual. 33 cursos em diversas áreas na modalidade de ensino à distância. EAD Unesc Virtual. O seu tempo, a nossa universidade.
Matrículas abertas pelo WhatsApp 999-150433. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Todos os dias, centenas de pessoas sofrem algum tipo de acidente de trânsito no Brasil. E os que envolvem trens são com certeza os mais evitáveis. Diferente do seu carro, o trem não pode parar. Por isso, pare de achar que vai dar tempo. Olhe o que você tem a perder e escute a voz do bom senso. Conduza a sua vida com segurança. Ferrovia Tereza Cristina. A nossa prioridade é transportar com segurança. Por uma cidade melhor. Fique alerta, todos os tipos de papéis são recicláveis, inclusive caixas do tipo longa-vida e de papelão. Não recicle papel com material orgânico, como caixas de pizza cheias de gordura, pontas de cigarro, fitas adesivas, fotografias, papéis sanitários e papel carbono. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça sua parte, cuide da sua cidade. Um alerta Rádio Cidade em Dia. Ainda dá tempo da sua empresa ter presença digital. Conte com o dinamismo da ciência dos dados combinada com o contexto certo. E acerte! Time Marketing Digital. Reconstruindo estratégias e táticas para empresas de sucesso. WhatsApp 991140193. 991140193. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado. No programa Boa Noite Cidade. Patrocínio Pós-Graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Matrículas abertas. unesc.net/pós 2021. Voltando aqui, eu, Karina Meng, trazendo hoje assunto bem importante com relação ao cuidado na educação com nossos filhos. E comigo uma especialista, né, abordando sobre esse assunto, e estamos aqui, cada uma pegando a senha para ver quem fala mais. Duas que adoram abordar esse assunto. Encerramos outro bloco falando sobre o autoconhecimento dos pais, o quanto isso é importante e necessário. E queria até que a Regina comentasse um pouquinho sobre. Quase não se fala a respeito disso, porque quando... Vou falar de como é para mim lá na prática de trabalho, né? Quando chega a criança, muitas vezes no consultório, é a criança, né? O foco é a criança, os pais trazem por causa da criança, e às vezes a gente diz assim, não, da forma que eu trabalho, não, a primeira, a segunda, geralmente a sessão é com os pais, eu preciso saber como é que foi esse desenvolvimento, como é que entender um pouquinho do funcionamento mental dos pais e desta família, eles às vezes ficam até um pouquinho assim... mas não vai atender a criança, né? Fica aquela ansiedade de, mas eu não vou trazer ele, não vou trazer ela. Vai, calma. Só que primeiro eu preciso conhecer a família de vocês, porque eu preciso saber aonde que esta criança está inserida e como é que é a dinâmica dessa família e como a dinâmica dessa família está vamos dizer assim, de alguma maneira contribuindo para o sintoma ou para o comportamento desadaptativo, disfuncional dessa criança ou da sua dificuldade. Então, Karina, uma das coisas que é muito importante é quanto o funcionamento mental dos pais influencia diretamente no desenvolvimento do processo de educar e no desenvolvimento da personalidade da criança.
Por quê? Porque quando eu estou ensinando, eu estou falando, sou eu. Primeiro existe uma pessoa e depois existe uma pessoa que desenvolve um papel, que esse papel é de mãe ou pai ou responsável. Mas antes desse papel de mãe ou pai ou responsável, existe uma pessoa com suas crenças, com seus esquemas mentais, com suas dificuldades, com suas facilidades. E aí, com isso, dependendo da situação, tem coisas que contribuem, né, para o desenvolvimento saudável da criança, mas tem questões dos pais que contribuem para o desenvolvimento não muito saudável da personalidade dessa criança. Então, a gente precisa entender que não são coisas separadas. É a Regina, a pessoa Regina, desenvolvendo um papel de mãe do Ian. E a pessoa Regina, que tem uma personalidade, que tem, como eu falei, suas crenças, seus esquemas mentais, suas facilidades, suas dificuldades, vai se utilizar disso para educar o Ian. E aí, se eu não estiver muito consciente, muitas vezes, do como eu me enxergo, como eu lido com as minhas emoções, como eu lido com as minhas questões, eu posso acabar, de alguma maneira, isso acaba interferindo no processo de educar. Por quê? Porque, dependendo da situação, eu posso descarregar naquela criança algo que é meu, né? E que é meu já há muito tempo, porque às vezes já foi construído também lá na minha infância, que às vezes eu estou só reproduzindo o que eu já aprendi, e que essa criança não tem responsabilidade nenhuma sobre, né, as minhas frustrações, sobre os meus desejos que não foram atendidos, sobre as minhas necessidades que não foram atendidas. Então, eu preciso, muitas vezes, olhar para mim e me avaliar, né? Como que eu estou enquanto pessoa, para que eu possa, sim, desenvolver esse papel, pai, mãe ou responsável, de uma maneira saudável também. E que o Ian, nesse exemplo, só enxerga a Regina como mãe. Exato. Só enxerga no papel de mãe. E a mãe, o jeito que ela lida com o mundo, a forma como ela conduz as coisas, para a criança é a maneira certa de lidar com a vida. É a maneira correta de fazer as coisas. Ela não tem um entendimento de que hoje a mãe está estressada, que hoje a mãe teve um dia difícil, que hoje a mãe está legal. Não. A mãe é que sabe tudo como funciona. E tudo que a mãe disser, fazer, é a maneira certa de lidar. E ela só vai enxergar esse papel. Por isso que é importante a gente estar muito atento às nossas palavras. Quando às vezes a gente está ou triste, né, ou com raiva, ou com medo, ou frustrado, se eu não souber me autorregular, estar consciente do que eu estou sentindo e encontrar uma maneira, uma estratégia mais funcional para lidar com aquela minha emoção intensa, eu vou acabar, de alguma maneira, isso respingando no meu filho. Por quê? Porque quando ele vem falar comigo, às vezes, eu não estou com raiva dele, eu estou com raiva do meu chefe, eu estou com raiva do meu marido, eu estou com raiva do meu vizinho, eu estou com raiva de qualquer outra pessoa, não é da minha criança. Porém, para a criança, o fato de tu falar de uma maneira mais ríspida, ou até mesmo a palavra que tu utilizar, né? Ah, Regina, mas eu falei sem pensar. Mais um motivo. Né? Exatamente, não pensou, falou, a criança, ela acreditou. Por quê? Porque a criança, ela vai acreditar, Karina, em tudo que a gente fala. Não, Regina, mas meu filho é muito esperto, ele entende tudo. Isso é o que eu mais escuto dentro do consultório. Gente, de novo, ele é esperto para aprender as coisas, né? Ele não tem um baixo QI, tá tudo ok, só que ele não tem maturidade emocional e nem o cérebro dele está preparado ainda. Então, se eu disser, sai daqui, porque eu não te aguento mais, para ele eu tenho que sair daqui porque a minha mãe não me aguenta mais. Minha mãe não me quer mais. Minha mãe não me quer mais. Eu tenho algum problema. Eu tô errado, eu tenho algum problema, eu faço ela sofrer, eu incomodo ela. É isso que a criança entende. É isso ela não entende o que vocês estão querendo transmitir, Exato. porque vocês são adultos.
Ele não entende que ela disse assim, sai daqui, né? Sai daqui um pouquinho, porque eu preciso me acalmar primeiro, depois eu falo contigo. Mas ela não vai... A Regina mas não foi dizendo para ela ir embora, que eu não gosto mais dela. Mas para a criança, que é limitado na capacidade de reflexão, porque ela não tem essa capacidade bem desenvolvida ainda, porque é normal da criança, o que vai acontecer? Ela vai levar exatamente ao pé da letra. Ela leva de forma literal. Exato. E aí, com isso... vai contribuir, hoje é isso, amanhã é outra coisa, lá na escola escuta algo parecido, então, casou, tá cada vez se fortalecendo mais aquela ideia de que realmente eu não sou eu sou inadequado, eu não sou benquisto nesse lugar, as pessoas não gostam de mim, eu vou construindo essa autoimagem com base em tudo aquilo que foi falado para mim. Porque ela não tem condições de dizer assim, não, a minha mãe ela falou isso, ou meu pai, mas é porque hoje lá no trabalho foi difícil, então ela acabou falando, mas eu sei que não é nada disso. Uma criança não vai conseguir fazer essa reflexão. Nem nós adultos em casa, marido, mulher, esposo, às vezes consegue fazer essa análise. Imagina uma criança. Então, assim, vamos tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. E não só com o que sai da nossa boca, mas também a nossa comunicação. E comportamento. E comportamento. Por quê? Porque, às vezes, Regina, não falei nada, mas a forma que eu olhei já detonou verdade. A criança. Ou nem isso, a criança tá ali, mãe, olha aqui, olha o que eu fiz na escola hoje. Ela nem olha pro lado. Ou olha, mas olha com o celular na mão. Infelizmente, isso é uma realidade. Pai e mãe, pode falar, meu filho, com o celular na mão. E aí a criança não consegue perceber, ou melhor, ela percebe, né? Ela não consegue perceber que o pai tá dando atenção, porque realmente ele não tá dando atenção, né? Então, entendam uma coisa, eu e a Karina hoje a gente estava conversando a respeito disso. Regina, mas eu não tenho tempo para ficar a tarde inteira brincando com a minha criança. Fique 20 minutos. Mais uma dica, sai do celular, sai do celular, tá? Desliga a televisão, senta no chão, tá? Bota uma roupa velha. Mas eu não posso sentar no chão que vai amassar minha roupa. Bota uma roupa de casa, tá? Pega lá tudo que tiver para brincar, deixa a criança dizer assim, mãe, vamos brincar disso, pai, vamos brincar daquilo, e realmente te entrega. O que isso significa, gente? Isso significa qualidade de tempo. Às vezes tem pais, mães que dizem assim, eu parei de trabalhar para poder ficar com meu filho, para ele poder ter atenção, para ele poder, né, ficar próximo. Uhum. Só que às vezes a mãe fica em função da casa, das roupas, da comida, ou fica no celular. Uhum. Já atendi crianças dizendo que a mãe não saía do celular. E a criança em si não recebe atenção. Uhum. O que é dar atenção para a criança? Como se dá essa atenção para a criança? É isso que a Regina trouxe. É estar na altura dela. É sentar ao lado dela, frente com ela e dizer, filho, vamos brincar. O que você quer brincar? Karina, mas daí ele quer brincar de carrinho e eu não sei brincar de carrinho. Tu vai perguntar para o teu filho, ensina como é que a mãe faz. O que a mãe pode dizer? O que a mãe vai ser aqui? E você vai estipular um tempo, 30 minutos, 40 minutos já é o suficiente se tiver doses diárias dessa atenção com qualidade. Exato, Karina. Regina, vai ser muito difícil. Nossa, tu tá me dizendo que eu tenho que dar atenção, eu tenho que dar comida, eu ainda tenho que mais isso, mais aquilo, mais... Gente, eu sou obrigada a ser muito franca. Ser pai, ser mãe, o responsável é isso. Não é como qualquer outra coisa que eu consigo... agora desliguei, não vou usar mais, não vou querer mais, deixa ali do lado. Então, não é como pegar a sobrinha e ficar ali uma tarde inteira e depois devolver pro pai e a mãe. Que é muito bom, né? Que é muito legal, né? Só que assim, não é isso... E uma das coisas que eu tenho percebido bastante no consultório né, os pais, os adultos, eles querem desenvolver uma performance de pai e mãe que eles não estão preparados, porque eu quero ser amigo, eu quero ser companheiro, eu quero ser parceiro de não sei o quê, eu quero, mas o básico, que é ser pai e mãe, infelizmente, eles não estão dando devida atenção. Não generalizando, mas, infelizmente, é isso que eu tenho percebido. Por quê? Porque quando a gente vai atender criança e adolescente,
muito daquela dificuldade que a criança está apresentando tem a ver, sim, com as relações familiares, com esse contexto da família. A mãe muitas vezes dizendo, não, mas eu sou amiga dela, eu quero ser amiga, não existe. Não. O seu papel é de mãe e pelo papel de mãe existe uma hierarquia. E essa hierarquia sempre tem que ser seguida. Essa hierarquia, existe um poder onde um está orientando, está ensinando, está dizendo qual é a melhor forma de seguir na vida. Porque é com base nisso que essa criança vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto. Ah, Karina, então tu está dizendo que a responsabilidade é minha? É. A responsabilidade é nossa enquanto os pais. Enquanto o ambiente que a gente está proporcionando para essa criança, as orientações, a rotina. Hoje ainda escutei um paciente meu comentando que a afilhada dele dormia 3 horas da manhã e que no outro dia acordava, sei lá, 11, meio-dia. Ela estava acima do peso e tem 8 anos de idade. Exato. Por quê? Porque não existe uma rotina, tá tudo desregulado. Regina, mas ele não quer. Ela não quer. Vamos falar disso. Né? Muito legal. Então, ele não assim, quer. Ele não quer. Ele não quer, ela não quer. Ela quer vestir esse tipo de roupa, ela não quer vestir o uniforme da escola, ele não quer não sei o quê. Não quer. Gente, sinceramente, quem é que compra roupa? Criança não tem dinheiro, né, para ir na loja, né, vamos dizer assim, independência para ir na loja escolher a sua roupa. E nem idade para saber o que ela deve vestir ou não. Exato. Então, assim, se tem essa questão, é porque você, de alguma maneira, permitiu que isso acontecesse. Então, já tem a minha contribuição aí. Ah, Regina, porque chega durante o dia, ele não consegue estudar. Eu já tive reclamações lá na escola por desatenção, ou porque ele está muito irritado, porque ele está nervoso. Gente, a falta do sono, a privação do sono na infância e na adolescência, né, faz com que às vezes se apresente alguns sintomas que lembram muito até um TDAH, uma hiperatividade, que, nas verdades, se tu for avaliar, às vezes não é. Só porque o que é? A privação do sono faz isso, deixa a pessoa no outro dia mais irritada, faz com que a atenção fique mais diminuída, porque eu estou com sono. Então, claro que eu não vou render na escola como eu poderia render. Aí a criança tira nota baixa, aí o pai vem para cima, a mãe vem para cima para dar criança, ou os pais vão para cima da escola, porque a escola não está fazendo o seu papel. Mas, gente, de novo, olhem para si, se analisem, tá? Tomem consciência. O que o meu comportamento enquanto pai, enquanto mãe, está ensinando para os meus filhos? Qual é a mensagem que eu estou passando, certo? Então, essa tomada de consciência, ela é fundamental. Regina, eu estava pensando, que chicotado nós estamos dando hoje. É uma terapia de choque. Mas assim, Karina... Mas calma. O tipo de coisa que, se a gente não trouxer à tona, se a gente não falar a respeito disso... A gente vai ter uma geração mais doente. A gente vai ter aí uma geração, né, com uma hipersensibilidade, né, à frustração, a não saber se movimentar no mundo. Maior índice de suicídio. Maior índice de suicídio. Aí acontece muito. Ah, Karina, porque daí ela tá em casa, não trabalha e não estuda, só que eu cobro dela que organize a casa, e daí ela não organiza. E aí daqui a pouco essa criança tá dizendo que ela não aguenta mais e que ela prefere tirar a vida. Ah, mas isso não é motivo suficiente para isso. É um sofrimento, sim. E se ela foi construída dentro de um modelo aonde isso eram os parâmetros para ela, isso realmente vai fazer a diferença, vai gerar um sofrimento imenso. Né? Então, de fato, tem uma importância imensa essa questão dos pais, mas não estamos aqui para dizer assim, nossa, estamos fazendo tudo errado, calma, não deprimem. Estamos, né, não se deprimem. Não deprimem, não saem correndo, não entrem em desespero. Estamos trazendo situações que existem, sim, formas saudáveis, com base em pesquisas, literatura, aonde nos orientam, né, quais as maneiras mais assertivas
Então, Karina, tem uma coisa que eu acho bem interessante que tu falou agora, assim, pesquisa, comprovação, validação, estudos, né? Tudo isso tem validação científica, tem estudos de antes, durante, depois, né? De populações aí de uma década, de 2 décadas, de 3 décadas, do que isso tudo, né? Promove nas gerações futuras. E aí, porque eu acho que a gente está confundindo muito algumas coisas, assim, a gente pega uma frase solta lá num post da rede social e a gente não coloca ela dentro de um contexto, a gente leva ela ao pé da letra. Então, assim, você pode ser o que você quiser. Bom, isso pode dizer muita coisa. Né? Então, assim, meu filho também pode ser o que ele quiser, vírgula. Analisem o contexto. O que é o ser o que quiser? Olha, vamos olhar para o nosso contexto, né? Se eu levar o pé da letra e eu posso ser o que eu quiser, né? Primeiro que eu vou me frustrar muito, porque eu vou bater muito a cara na parede, porque vai ter habilidades que vão ser exigidas por mim que eu não tenho, e eu vou ficar batendo cabeça, insistindo numa coisa que não tem desenvolvido. Segundo, porque eu às vezes vou colocar em mim uma pressão tão grande de que eu tenho que ser, né, aquela pessoa de sucesso, aquela pessoa bem, né, bem quista, bem vista, né, e tudo mais, que talvez eu posso ter muita satisfação, eu posso ser bem visto por uma coisa muito bacana que eu faço, que às vezes não tem nada a ver com o que a mídia está dizendo que é o certo. Então, vamos tomar cuidado para não pegar essas frases soltas, né, fora de um contexto e levar isso ao pé da letra. Regina, antes, né, estamos indo para minutos finais, faltam 5 minutos ainda, mas antes da gente fechar, vamos falar um pouquinho sobre a validação das emoções, né? Algo que a gente tem trazido muito para os pais tomarem cuidado sobre validar as emoções. E muitos perguntam, mas o que é validar, Karina? Como fazer isso? É bem interessante, porque na minha geração, né, eu tenho 40 anos, então minha mãe tem 73, né? Então imagina a mãe dela que já passa de 100, né? Então eles não, se tivesse viva, eles não sabiam que era isso. Engole o choro, tá chorando por quê? Tá com medo do quê? Né? Então o que é? O que foi? Né? O que tá pegando agora? Então, assim, a validação é a gente olhar para aquela criança ou para aquele adolescente e entender primeiro que se eu, enquanto adulto, sinto medo, tristeza, raiva, ansiedade, esperança, todas essas coisas, a criança também sente, tá? Ela não é a parte disso. Ela tem um cérebro, ela tem uma mente que está se construindo e ela tem tudo isso. Então, quando eu, enquanto adulta, eu estou triste, o que eu faço? Eu passo a mão no telefone, eu ligo para uma amiga, ou eu sento no colo do marido, ou da esposa, ou do namorado. Ou vai para a geladeira comer. Ou vai para a geladeira comer, né? De uma maneira bem disfuncional, às vezes, para tentar lidar com aquela emoção, que é pauta para outra questão. Então, assim, eu sempre busco um jeitinho de vamos dizer assim, me acolher, né? Só que a criança, ela não tem recurso nenhum. O único recurso que às vezes ela tem é chorar. Que é uma maneira já de expressar o que está sentindo. Exatamente. E aí, né, quando ela está expressando, então, através do choro, eu digo, engole esse choro. Tá chorando por quê? Não teve vergonha na cara? Um guri desse tamanho, uma menina desse tamanho, um chorão, uma chorona, um medroso, uma medrosa. Gente, tá se colocando rótulo, além de que tu tá menosprezando toda aquela emoção, tu tá jogando tudo pelo ralo abaixo. E tá ensinando o quê? Que eu não posso chorar? Eu não posso chorar, eu não posso sentir, eu não posso fraquejar, eu tenho que engolir o choro, eu tenho que engolir as emoções. E aí lá na frente eu vou encontrar uma outra maneira de botar essa emoção para fora, que nem sempre é a mais assertiva. O que ainda pode internalizar que ela é aquilo que foi dito dela, né? Um cagão, um chorão, tudo. E aí, agora para entender isso, ela tem direito de chorar, ela tem direito de sentir raiva, ela tem direito de ficar triste, assim como nós adultos temos direito. Quando às vezes tem briga num casal, que um fica com raiva, fica triste, ele também tem direito de sentir isso. Todos nós temos direito a sentir as emoções, mas não significa que a gente tem que ceder às emoções, né? Então, se a criança está chorando porque ela quer um chocolate no supermercado, eu vou dizer para ela, filho, tu tem todo o direito de ficar triste, mas você não vai ganhar o chocolate hoje. Exatamente.
né? Então, assim, não pode sentir raiva. A raiva é a raiva é a vilã, coitada, né? Tadinha. Então, assim, não pode sentir raiva porque é feio, porque é pecado, porque não sei o quê, porque Jesus castiga, e aí vai, né? Infelizmente, vai um monte de coisa. Então, assim, gente, raiva a gente sente quando? A gente sente quando a gente se sente injustiçado, quando a gente tem um plano na nossa cabeça e alguém vai lá e corta, né, o nosso barato, literalmente, né? Então, assim, interrompe aquilo que a gente quer fazer ou que a gente está fazendo, aí a gente sente raiva, a gente fica bravo, né? Só que, tudo bem, não tem problema eu sentir isso, não é pecado. Agora, como eu vou expressar a minha raiva que vai fazer a diferença? O problema não está em sentir. Não, o problema não está em sentir. Só que aí, assim, então, mas ele não sabe expressar a raiva, então ensina. Vai lá e diz assim, olha no olho e diz, eu entendo que tu estás com raiva porque tal coisa aconteceu, porque o teu negócio lá quebrou, porque o teu amiguinho falou tal coisa para ti. Eu sei como é que é. Né? Compartilhe alguma experiência sua, né? Olha, eu também já passei, quando eu era criança, aconteceu assim, assim, assim. A criança começa a se sentir assim, a mais amparada, porque ela vê que ela não é a única que sente aquilo. Importante isso, não é sinônimo nenhum de fraqueza os pais mostrarem que eles também sentem isso. Exato, e aí, assim, talvez, não estou dizendo que vai acontecer isso, mas talvez até a criança entre na onda e diga assim, tá, pai, e aí, o que tu fez? Nossa, aí é um bom gancho para... eu procurei fazer dessa forma, e tal, não sei o quê. E assim, mas eu entendo, né? A gente fica chateado mesmo, tudo bem, né? Quer chorar, chora. Se tu quiser ficar um pouco quieto... Quantas coisas ganha só nisso, né, Regina? Nossa Senhora, ali aproximação, fortalecimento do vínculo, empatia, validação, tudo, né? Tudo. Numa simples situação que às vezes você deixou de fazer por achar que você não poderia mostrar isso. Exato. Então, ali eu consigo, né, trabalhar, né, desenvolver muitas das coisas que são necessárias para, né, uma educação, para uma saúde emocional. Porém, se eu pego e não quero ver, porque me incomoda, e aí eu viro as costas para isso, né, eu estou fazendo com que a criança se sinta sozinha com aquilo que ela está sentindo. Talvez aquilo ali vai crescendo cada vez mais, a ponto de se tornar aí uma disfunção, né? Eu não saber o que fazer com aquilo, e daqui a pouco eu estou tendo comportamentos agressivos, se é a raiva. Daqui a pouco, ou eu estou tendo comportamentos agressivos, ou eu passo a ter um jeito mais passivo, né? De que eu vou engolindo, e eu não consigo verbalizar o que eu quero, o que eu não quero, o que me faz bem e o que não me faz bem. Gente, conteúdo incrível, né? Mas nosso tempo encerrou! E eu e a Regina já estamos aqui ainda. Então, louca pra falar mais um monte para vocês. Regina, deixa teus contatos, pessoal que ficou interessado, como é que eles fazem para te encontrar? Então, nas redes sociais, né, no Instagram é Regina Psique, no Facebook Regina Rabelo, no YouTube, né, psicóloga Regina Rabelo. Né? Então, assim, não é difícil encontrar. Bota lá Regina Rabelo no Google, que já vai aparecer, né? Olha só, confere se é a foto, porque esses dias eu estive olhando, não tem só uma Regina Rabelo, né? Mas, assim, procura lá que vocês vão encontrar, né? Também, quem quiser fazer contato pelo WhatsApp, meu telefone é 98860 9056, tá? Então, às vezes quer tirar uma dúvida, ou, enfim... Né? Fico à disposição, é um canal também que a gente tem para a gente se comunicar. E com certeza vou trazer a Regina de novo aqui, o convite já fica feito para falarmos mais sobre esse assunto, porque esse assunto é vasto e é de extrema importância para construirmos uma humanidade, uma sociedade muito mais saudável e assertiva. Então, aguardo vocês na próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade.